23 de novembro de 2025 Tempo comum, ano C. Evangelho segundo São Lucas 23,35-43. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus dizendo, a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se, de fato, é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, e diziam, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós, é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vaticanos.va, pt Palavra do Dia. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Capítulo 609.914. 27 de março de 1945. (609.9) O povo, a começar pelos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos e semelhantes, procuram espaço para fazerem uma espécie de espiral, subindo pela estrada escarpada, passando ao longo da última elevação e descendo pela outra rua, ou vice-versa. E enquanto vão passando aos pés do monte, pela segunda pracinha, não deixam de oferecer suas palavras blasfemas como uma homenagem ao moribundo. Todas as torpezas, todas as crueldades, todo o ódio e toda insânia de que são capazes os homens com a língua, são amplamente pronunciadas por essas bocas infernais. Os mais cruéis são os membros do templo, ajudados pelos fariseus. E então? Tu, salvador do gênero humano, por que não salvas a ti? Abandonou-te teu rei Belzebu? Ele te renegou, gritam os sacerdotes. E um bando de judeus diz: tu, que não há 5 dias, com a ajuda do demônio, fazias dizer ao Pai: que ele te teria glorificado, como é que nunca o fazes lembrar que cumpra a sua promessa? E 3 fariseus dizem: Blasphemer. salvou aos outros, como ele dizia, com a ajuda de Deus. E não consegue salvar-se a si mesmo. E queres que se creia em ti? Então, faze agora o milagre. Não tens mais poder, hein? Agora estás com as mãos pregadas e estás nu. E uns saduceus e herodianos dizem aos soldados: cuidado com a feitiçaria, vós que apanhastes as vestes dele. Elas têm dentro de si o sinal infernal. Uma multidão diz em coro: desce da cruz e creremos em ti. Tu que destróis o templo. Louco! Olha lá, o glorioso e santo templo de Israel. Ele é intocável, ó profanador. E tu estás morrendo. Outros sacerdotes dizem: blasfemo! Tu, filho de Deus? Então, desce daí agora. Fulmina-nos, se és Deus. Nós não te amamos e cuspimos sobre ti. Outros passam, sacudindo a cabeça, e dizendo: ele só sabe chorar. Salva-te, se é verdade que tu és o eleito. E os soldados dizem: então, salva-te. Reduze a cinzas esta Sodoma das Sodomas. Sim. A Sodoma do império sois vós, canalhas de judeus. Faze isto. E Roma te levará para o Capitólio e te adorará como um nume. Os sacerdotes dizem aos seus pares: eram mais doces os braços das mulheres do que os dessa cruz, não é verdade? Mas, olha, já estão prontas para receber-te as tuas. E dizem uma palavra infame. Aqui tens toda Jerusalém a servir-te de casamenteira. E assobiam,
como uns carreteiros. Outros lhe lançam pedras, e dizem: transforma estas pedras em pães, tu, ó multiplicador de pães. Outros ainda, macaqueando os hosanas do domingo de Ramos, jogam-lhe ramos, e gritam: maldito o que vem em nome do demônio! Maldito seja o seu reino! Glória a Sião, que o exclui de entre os vivos. Um fariseu se planta diante da cruz e mostra um punho, fazendo um gesto de desprezo, e dizendo: eu te entrego ao Deus do Sinai, tu não o disseste? Agora o Deus do Sinai te prepara o fogo eterno. Por que é que não chamas Jonas para prestar-te um bom serviço? Outro diz: não estragues a cruz com as batidas de tua cabeça. Ela ainda vai servir para os teus seguidores. Uma legião inteira terá que morrer sobre o teu madeiro, eu te juro por Javé. E em primeiro lugar, lá colocarei Lázaro. Veremos se tu o tiras da morte agora. Sim. Isto mesmo. Vamos a Lázaro e o preguemos do outro lado da cruz. E como os papagaios, eles imitam lentamente as palavras de Jesus, dizendo: Lázaro, meu amigo, vem para fora. Soltai-o e deixai-o andar. Não, dizia ele às suas fêmeas, a Marta e a Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Ah! 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 A ressurreição não sabe mandar embora a morte e a vida morre. 609.10 Lá estão Maria e Marta. Vamos perguntar-lhes onde Lázaro está e vamos procurá-lo. E eles se põem a andar em direção das mulheres e perguntam com arrogância: onde está Lázaro? No palácio. E Maria Madalena, enquanto as outras fogem aterrorizadas atrás dos pastores, vai para a frente, reencontrando, em sua dor, a antiga audácia dos tempos do pecado, e diz: Ide. encontrarei já no palácio soldados de Roma e 500 homens armados de minhas terras que vos castrarão como a uns velhos cabrões destinados à alimentação dos escravos dos moinhos. Descarada! Assim é que falas aos sacerdotes? Sacrílegos! Torpes! Malditos! Voltai. Em vossas costas tendes, eu estou vendo, as línguas das chamas do inferno. Aqueles vilões dão meia volta verdadeiramente aterrorizados, tão firme é a afirmação de Maria, mas, se eles não têm chamas em suas costas, têm em seus rins as bem afiadas lanças romanas. Pois Longino deu uma ordem, e a meia centúria que estava em repouso entrou em atividade e vai ferindo nas nádegas os primeiros que vai encontrando. Eles fogem gritando, e a meia centúria fica lá para fechar as entradas das duas estradas e para servir de baluarte na pracinha. Os judeus dizem imprecações, mas Roma é mais forte. Madalena baixa novamente o seu véu, ela o havia levantado para falar aos insultadores, e volta para o seu lugar. As outras vão reunir-se a ela. 609.11 Mas o ladrão da esquerda, lá de sua cruz, continua a insultar. Parece que ele se tornou agora o maior colecionador de todas as blasfêmias dos outros, e as vai repetindo todas, para terminar dizendo: salva-te, e salva nós também, se queres que se creia em ti. Tu és o Cristo? Tu és um doido. O mundo é dos mais espertos, e Deus não existe. Eu sim, que existo. Isto é verdade, e a mim tudo é permitido. Deus. Isso é uma fábula inventada para fazer-nos ficar quietos. Viva o nosso eu! Só ele é que é rei e Deus. O outro ladrão, que está à direita, e tendo Maria quase a seus pés, olha para ela quase mais do que para Cristo, e a alguns momentos chora e murmura, é a mãe e diz ao companheiro: cala-te. Não temes a Deus nem mesmo agora que estás sofrendo este castigo? Por que é que insultas quem é bom? Ele está passando por um suplício maior do que o nosso. E nunca fez nada de mal. Mas o ladrão continua com suas imprecações.
609.12 Jesus está calado. Arquejante, por causa da posição, por causa da febre, pelas condições cardíacas e respiratórias, consequência da flagelação violenta, e também pela angústia profunda que o fez suar sangue, fica procurando achar um alívio diminuindo o peso que está sobre os pés, suspendendo com as mãos o corpo e fazendo força com os braços. Talvez ele esteja fazendo assim também para atenuar um pouco a dor da cãibra, que já lhe está atormentando os pés e que se prenuncia pelo tremor muscular. Mas esse mesmo tremor está também nas fibras dos braços, que estão forçados naquela posição, e que já devem estar gelados em suas extremidades, porque estão colocados mais para cima e abandonados pelo sangue que, com dificuldade, está chegando até os pulsos, e que fica pingando pelos buracos dos cravos, deixando os dedos privados da circulação. Especialmente os da mão esquerda, que já estão cadavéricos e sem movimento, dobrados para a palma. Até os dedos dos pés dão sinais do seu tormento, em primeiro lugar os dois grandes, talvez por terem ficado menos lesados os nervos deles, e eles ainda se levantam, se abaixam e se afastam dos outros. Seu tronco também nos mostra todo o seu sofrimento com o movimento, que é acelerado mas não profundo, e causa-lhe fadiga em vez de dar-lhe alívio. Suas costas, mais largas e mais altas do que as dos outros, pois a estrutura do corpo dele é perfeita, estão dilatadas além da medida, por causa da posição tomada pelo corpo e pelo edema pulmonar, que certamente se formou em seu interior. E, assim sendo, não servem para atenuar o esforço respiratório, a tal ponto que o abdômen tem que ajudar, com os seus movimentos, o diafragma, que pouco a pouco também vai se paralisando. E a congestão e a asfixia aumentam de minuto a minuto, como Nulo faz ver o colorido cianótico que se mostra em seus lábios, de um vermelho aceso pela febre, e os estiramentos acompanhados de um vermelho arroxeado, que pincelam o pescoço, ao longo das jugulares túrgidas, e se alargam até sobre as faces, indo até as orelhas e as têmporas, enquanto o nariz vai ficando afilado e exangue, e os olhos vão se encovando em um círculo, que é lívido, onde ficou privado de sangue que escorreu da coroa. Abaixo do arco esquerdo das costelas, vê-se a pulsão propagada pela ponta do coração, irregular, mas violenta. De vez em quando, por uma convulsão interna, o diafragma tem um tremor profundo, que se revela numa distensão total da pele, por aquilo que é capaz de estender-se por sobre aquele pobre corpo ferido e moribundo. O rosto já está com aquele aspecto que vemos nas fotografias do sudário, com o nariz desviado e inchado de um lado, e também com o olho direito quase fechado, por causa da inchação que há deste lado, a semelhança aumenta. A boca está aberta, com uma ferida no lábio superior que já se transformou em uma crosta. A sede, por causa da perda de sangue, da febre e do sol, deve ser muito intensa, a tal ponto que ele, com um movimento inconsciente, vai bebendo as gotas do suor e de seu pranto, e também as do sangue, que desce da fronte até aos bigodes, e com elas ele umedece sua língua. A coroa de espinhos o impede de apoiar-se no tronco da cruz, para diminuir a tensão do peso sobre os braços e assim dar um alívio também aos pés. Os rins e toda a espinha se arqueiam para frente, ficando afastado do madeiro da cruz da bacia para cima pela força da inércia, que faz pender para frente um corpo suspenso, como estava o dele. 609.13 Os judeus, que haviam sido expulsos para lá da pracinha, não param com os seus insultos, e o ladrão impenitente os imita. O outro ladrão, que está olhando sempre com maior compaixão para a mãe e chora, o censura, quando percebe que nos insultos ela também é alvejada. Cala-te. Lembra-te que nasceste de uma mulher. E pensa que as nossas estão chorando por causa de seus filhos. E que as suas foram lágrimas de vergonha, porque nós somos delinquentes. As nossas mães morreram. Eu gostaria de poder pedir perdão a ela. Mas será que poderei? A minha era uma santa. Eu a matei com a dor que lhe causava. Eu sou um pecador. Quem é que me perdoa? Ó mãe, em nome do teu filho moribundo, reza por mim. A mãe levanta, por um momento, o seu rosto angustiado e olha para ele, para aquele infeliz que, por causa da lembrança de sua mãe e da contemplação da mãe, está a caminho do arrependimento, e parece acariciá-lo com aquele seu olhar de pureza. Dima chora bem alto. Isso excita ainda mais a zombaria da multidão e do seu companheiro. A multidão grita: Bravo!
Toma essa aí por tua mãe. Assim ela ficará com 2 filhos delinquentes. E o outro insiste. Ela te ama porque tu és uma cópia imperfeita do seu bem-amado. 609.14 Jesus fala, então, pela primeira vez: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esta oração venceu todo o temor de Dimas. E ele ousa olhar para o Cristo e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Que eu sofra, é justo. Mas dá-me misericórdia e paz depois desta vida. Uma vez eu ouvi a tua palavra e, como um doido, eu a repeli. Mas agora eu me arrependo dos meus pecados, arrependo-me deles diante de ti, ó Filho do Altíssimo. Eu creio que tu vens de Deus. Eu creio no teu poder. Creio na tua misericórdia. Cristo, perdoa-me em nome de tua mãe e do teu Pai Santíssimo. Jesus se vira para ele, olha-o com profunda piedade, e ainda tem um sorriso muito bonito em sua pobre boca torturada. E diz: Eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão arrependido fica calmo e, não se lembrando mais das orações aprendidas quando menino, repete, como uma jaculatória: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, eu espero em ti. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, eu creio em tua divindade. O outro continua blasfemando: